Boa tarde, gente. Neste domingo à tarde eu queria explicar para vocês o porquê do meu sumiço aqui do YouTube. Na verdade, eu tenho as minhas razões para ter reduzido bastante as minhas postagens aqui no YouTube. Eu estou me organizando, inclusive, para tentar retomar com frequência a publicação de vídeos aqui no YouTube. E eu quero também conversar com vocês sobre o fim da pandemia. A pandemia está dando sinais claros de que se encaminha para o seu final. Aguenta aí, o vídeo de hoje é muito curto, é bem objetivo e eu quero apontar para vocês alguns dados de projeções de modelos matemáticos que apontam para o fim da pandemia. Finalmente vamos retomar nossa vida ao normal. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo dentista, mestre doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário. Você que está passando por aqui, que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Vamos lá. Primeiro eu quero explicar o porquê do meu sumiço aqui nas últimas semanas no TikTok. Eu sou professor concursado da Universidade Estadual do Piauí, onde eu ministro aulas de parasitologia e imunologia nos cursos de medicina e enfermagem. E há coisa de mais ou menos 3 semanas, eu fui convidado pelo atual reitor da universidade para assumir o cargo de pró-reitoria de ensino de graduação, que é talvez uma das pró-reitorias mais importantes de qualquer universidade, porque o ensino de graduação é o objetivo fim de qualquer universidade, né? Bom, eu já tinha sido pró-reitor adjunto de ensino de graduação entre 2014 e 2016, tinha sido pró-reitor de planejamento e finanças e agora tenho esse desafio de assumir a titularidade da pasta da pró-reitoria de ensino. A Universidade Estadual do Piauí é a maior universidade pública do estado do Piauí, presente em 12 campi de 12 cidades importantes do nosso estado. Possui aí mais de 20 mil estudantes matriculados em mais de 104 cursos, medicina, enfermagem, direito, licenciaturas dos mais variados tipos para atender a demanda de formação de jovens do Piauí e de outros estados, já que jovens do Maranhão, do Ceará e de outros estados estudam em nossa universidade. Nesse momento de pandemia é muito importante que a gente tenha a noção, a perspectiva de que o ensino de graduação sofreu algum impacto pela pandemia e nós temos que adotar políticas importantes no sentido de continuar uma oferta de ensino de qualidade para esses jovens. Então, por essa razão, eu tive que me apropriar de como a pasta da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação estava, do que era necessário ser feito e montar um planejamento para que nós pudéssemos começar esse trabalho frente à Pró-Reitoria. Por essa razão, eu não tive tempo de produzir vídeos aqui para o YouTube. Os vídeos do YouTube são vídeos bem trabalhosos de serem feitos, né? Porque eu tenho que gravar o vídeo, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, aí eu tenho que editar em algumas vezes. Esse vídeo hoje não vai ser editado, mas eu tenho que colocar alguns caracteres, aí eu transfiro do celular para o computador, coloco caracteres, tenho que upar o vídeo para o YouTube, tenho que colocar legendas, tenho que colocar links de pesquisa, enfim, é muito trabalhoso, né? E isso demanda tempo. Eu tenho mantido uma frequência maior nos vídeos lá do TikTok. Inclusive eu te convido para me seguir lá no TikTok. O TikTok está fazendo muito mais sucesso do que aqui no YouTube. Eu tenho quase 110 mil seguidores lá no TikTok. Tem vídeo com 3 milhões e 600 mil visualizações. O TikTok é muito mais prático porque eu gravo no celular, edito no próprio celular e jogo o vídeo já diretamente no TikTok. Eu não tenho tanto trabalho para fazer isso como aqui no YouTube. Então eu tenho mantido uma frequência de talvez 2, 3, às vezes 4 vídeos pequenos de 2, 3 minutos lá no TikTok. Então você que está aqui inscrito no meu canal do YouTube, pode ir lá no TikTok e me seguir. Lá no TikTok é o @prof_Paulo Henrique. E você vai me seguir e vai manter esse contato, que eu também acho muito importante, né? Então essas foram as razões pelas quais eu dei uma sumida aqui no YouTube. Eu também estou iniciando um projeto novo que é o AprovaCast. É um podcast em vídeo com professores convidados de preparação para o Enem. Isso também me tomou muito tempo, porque eu tive que, além das funções da universidade, levar adiante esse projeto do AprovaCast, que agora na semana que vem deverá ir ao ar aqui
no YouTube, você que tem irmão, irmã, primo, filho, parentes que vão fazer o Enem agora em 2022, eu fui professor, de cursinho durante 22 anos aqui em Teresina e estou reunindo uma galera de amigos nas mais diferentes áreas para a gente fazer um bate-papo de assuntos relacionados ao Enem. Tá bem interessante, tá muito legal. O nome é A Prova Cast. Vai ter um canal aqui no YouTube, você já pode inclusive procurar, e vai ter também lá no TikTok e no Instagram, tá bom? Então essas foram as razões pelas quais eu dei uma sumida. Mas eu estou me organizando, repito, para voltar a colocar vídeos aqui com uma certa regularidade. Pois bem, a pandemia. Por que eu acho que a pandemia está acabando? Todos os indicadores, os modelos matemáticos, e aí o modelo matemático que eu acompanho com mais regularidade é o modelo matemático da Universidade de Washington. Existe um instituto que é vinculado à Universidade de Washington, chamado Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, IHME, e desde o início da pandemia eu acompanho os modelos matemáticos desse instituto com as suas projeções. São modelos bastante assertivos e o Instituto de Métricas em Avaliação em Saúde, ele atualiza a sua plataforma de dados diariamente. Aqui para o Brasil, ele inclusive possibilita que você faça a seleção do estado que você quer fazer a pesquisa. Se você mora em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, você consegue filtrar por estado inclusive. Então esse modelo mostra que os números na pandemia no Brasil estão em queda. A quantidade prevista de mortos para o Brasil até o mês de maio, junho, até a metade do ano, é um incremento de aproximadamente 30 mil mortos. Ainda é muito, mas nós estamos atualmente com 650 mil óbitos em 2 anos de pandemia. Vamos chegar à metade do ano em 680 mil. Tá? E quando a gente observa os dados do Instituto relativos ao número de infecções diárias, isso está em queda. E já a partir agora do feriado de 21 de abril, a previsão é que fiquem em números muito, mas muito baixos, tá certo? Da mesma forma, o número de ocupação de leitos hospitalares, tanto de ambulatório como de UTI, também está em queda. Da mesma forma que a quantidade de mortes diárias está em queda, o número de infecções diários está em queda. E quando a gente observa um outro dado, que é a vacinação da população, que está em alta, a população brasileira está atingindo um nível de quase 80% da população completamente vacinada, e a população com a terceira dose também está aumentando bastante. Isso traz uma certa explicação de o porquê que a pandemia aqui no Brasil e no mundo está arrefecendo, está diminuindo, né? Muitos duvidaram da vacina, mas a vacina efetivamente é que está fazendo a gente sair da pandemia. Se a gente analisar, no Brasil tem algo de 25 milhões de pessoas que contraíram a Covid-19. É claro que esses números são subestimados, mas nós temos mais de 170 milhões de pessoas que tomaram a vacina. Há 2 formas de você se imunizar. Você se imuniza adquirindo a doença e curando a doença. Aí você desenvolve a imunidade natural. Ou você pode tomar uma vacina produzida e você desenvolve uma imunidade artificial. Você pode até desenvolver os 2 tipos de imunidade, que foi o meu caso. Né? Eu contraí a doença, desenvolvi imunidade, tomei 2 doses de vacina e tomei uma dose de reforço. Desenvolvi imunidade induzida pela vacina também. Tá? Então, como nós temos um conjunto populacional muito grande já imunizado, é claro que os números da pandemia começam a diminuir e nós estamos claramente caminhando para uma endemia, ou seja, nós estamos claramente caminhando para que a pandemia, que é uma epidemia descontrolada, evolua para uma doença com os níveis equilibrados, os níveis regulares, estáveis de contaminação, de óbito, como por exemplo é a gripe sazonal. Né? A Covid-19, a tendência é se transformar numa espécie de gripe sazonal, se nada mudar em relação ao que está acontecendo. A própria quantidade de variantes que surgem a partir de agora tende a diminuir. Vão continuar a surgir variantes? Vão, tá? Mas não na frequência como surgiram quando havia uma explosão de casos pelo mundo. É bom lembrar que
As variantes nada mais são do que formas mutantes do vírus. O vírus vai se multiplicar. Quando ele se multiplica, ele replica o seu material genético e ao replicar o seu material genético, essa replicação ocorre alguns erros nessa replicação. Sequências de bases do material genético do vírus são alteradas, são modificadas, são erros, né? E esses erros resultam variantes. 99% das variantes tornam a variante, torna a mutação que acontece, torna a variante menos adaptada e ela termina morrendo. Mas cerca de 1%, talvez até menos disso, tornam as novas variantes, cerca de 1% das mutações, tornam as novas variantes melhor adaptadas. E aí surgiu variante alfa, beta, gama, variante ômicron, tantas outras que surgiram, né? Por quê? Porque nós tínhamos uma grande multiplicação do vírus na população mundial. Havia uma explosão de casos na população mundial. Basta lembrar, por exemplo, que a variante gama, a antiga variante P1, chamada antigamente de variante de Manaus, surgiu quando houve aquela explosão de casos lá em Manaus, tá? A variante alfa surgiu quando houve uma explosão de casos no Reino Unido. A variante beta surgiu quando houve uma explosão de casos na África do Sul, tá certo? E assim por diante. Com a quantidade de casos controlada, com a quantidade de casos reduzida, a tendência é que inclusive as variantes diminuam a frequência com que aparecem, né? E aí nós começamos a controlar a pandemia, ou seja, as pessoas que duvidavam, e por incrível que pareça, ainda existem pessoas que duvidam das vacinas, estão tendo que se calar. Porque é uma prova inequívoca de que a vacinação em massa da população está fazendo com que a gente controle a pandemia de Covid-19. E a ciência sempre soube disso desde a invenção das vacinas por Edward Jenner, ainda lá no século XVIII, século XIX, na transição do século XVIII para o século XIX. Quantas doenças as vacinas nos ajudaram a superar? Varíola, cachumba, sarampo, poliomielite, enfim. Então, nós brasileiros, inclusive, temos um plano nacional de imunizações que tem mais de 40 anos e nós somos habituados a tomar vacina. Desde pequeno nas escolas que a gente tem campanhas de vacinação e a gente tem conseguido superar inúmeras doenças graças a essas campanhas de vacinação. Então, na minha perspectiva, a pandemia está caminhando para o seu final, a pandemia está assumindo já características de endemia e o que nós deveremos de agora em diante fazer é monitorar a endemia, porque numa endemia, eventualmente, acontece um surto epidêmico. Lembre, gripe sazonal, influenza, são números praticamente constantes ano após ano, endemia. Mas eventualmente acontece um pico, como esse ano apareceu a variante Darwin lá na Austrália e causou um pico, um aumento do número de casos de gripe aqui no Brasil, verificado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, tá? Ou seja, uma endemia eventualmente origina um surto epidêmico localizado, que é controlado como? Com medidas sanitárias, com vacinação. O Butantan, por exemplo, já começou a liberar a nova vacina de influenza adaptada à variante Darwin. E agora, até abril, nós teremos já a população brasileira vacinada contra essa variante. O Butantan, por sinal, muito importante o papel do Butantan para nós vencermos a pandemia. Viva o Butantan, viva a ciência brasileira. O Butantan, inclusive, está desenvolvendo uma vacina conjugada, onde a pessoa com uma única picada vai se imunizar contra a Covid-19 e vai se imunizar também contra influenza. Então, é isso, gente. Eu vou tentar me organizar para vir com mais frequência aqui no YouTube, né? Mas entendam o momento que eu estou passando. Eu acho que a gente deu uma grande contribuição aí ao longo da pandemia, acalmando as pessoas, orientando as pessoas, combatendo as fake news e vamos continuar a fazer isso, só que numa frequência menor. Estou me organizando para a gente ter vídeos aqui no canal sempre às terças e aos sábados, 2 vezes na semana. Mas lá no TikTok, como a logística de produzir vídeos e levar informação é melhor, é mais prática, lá eu tenho de 2 a 3 vídeos diários. Me segue lá no TikTok. Mas não vamos deixar o canal aqui do YouTube também desguarnecido. A gente vai continuar assim a colocar, até porque os vídeos aqui do YouTube são vídeos maiores, mais elaborados e a gente consegue se aprofundar um pouco mais nas temáticas. Obrigado pela atenção de vocês, vamos continuar juntos. Até a próxima!